Fala, Fogão! Aquela máxima de que o Botafogo não dá um segundo de sossego pro seu torcedor voltou a dar o ar da graça. E dessa vez sob o nome do Luiz Otávio, que teve seu contrato prorrogado até o fim do Campeonato Carioca. E já vou comentar em detalhes isso pra vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que o Guilherme Santos, que ainda se recupera de uma grave lesão na coxa, renovou seu contrato com o Botafogo até o fim da Série B. Para fechar, quero comentar para vocês que o Pedro Castro, volante que defendeu o Avaí nessa última Série B, teve essa situação regularizada com o Botafogo, podendo então estrear a partir da segunda rodada do Campeonato Estadual. Tudo isso eu vou comentar em detalhes, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente essa situação de prorrogação do contrato do Luiz Otávio até o fim do Campeonato Carioca. Essa foi uma informação que pegou toda a galera botafoguense de surpresa, porque afinal de contas, como o contrato do jogador se encerrava agora, a gente esperava que ele estivesse nessa barca, nessa limpa que vai ser feita no elenco do Botafogo. Mas isso não aconteceu. Além dessa prorrogação de contrato até o fim do Campeonato Carioca, ele ainda teve um aumento salarial. Lembrando que ele já tinha tido um aumento salarial no fim do ano, tá? No fim de 2020, quando teve aquela prorrogação até o fim do Campeonato Brasileiro, o Luiz Otávio teve um aumento salarial. E agora mais um. E sinceramente nada justifica isso. O Luiz Otávio não produziu absolutamente nada ao longo de toda a temporada que justificasse você pensar que ainda vale a pena dar uma oportunidade para o jogador. Tá certo que nesses últimos 2 jogos ele nem foi tão horroroso assim, no jogo inclusive contra o São Paulo fez uma partida regular, mas ainda assim, não dá pra você ficar fazendo uma avaliação de que vale a pena prorrogar o contrato por conta de um jogo, 2 jogos muito isolados. Não vale a pena. Nada justifica a prorrogação de contrato do jogador. A única coisa que pode explicar a prorrogação do vínculo é justamente o fato dele ser cliente do Eduardo Duran, um empresário que tem muita influência dentro do Botafogo e que não à toa, os 3 jogadores que eu vou falar aqui nesse vídeo, Luiz Otávio, Guilherme Santos e Pedro Castro, são clientes do mesmo empresário. O Eduardo Duran tem muito poder dentro do Botafogo. Lembrando que o Luiz Otávio só foi contratado pelo Botafogo como parte do acordo de rescisão do Diego Souza. O Botafogo não queria mais manter o Diego Souza e o Eduardo Duran, então, em contrapartida, falou que o Botafogo tinha que contratar o Luiz Otávio. O Alvinegro, então, trouxe o jogador para poder se livrar do Diego Souza, que tinha um salário bem elevado, e, logicamente, agora está pagando o preço. Não apenas até o fim do Campeonato Brasileiro, mas agora até o fim do Campeonato Carioca. E sabe-se lá se no fim do Campeonato Carioca esse contrato não vai ser renovado até o fim do ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sabe-se lá. Não duvido nada. Em relação ao Guilherme Santos, chama a atenção aqui o seguinte. Segundo o Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, ele teve seu contrato renovado até o fim do ano, justamente para a disputa da Série B. Mas a gente tem que lembrar que o Guilherme Santos não atua com a camisa do Botafogo desde novembro, justamente porque ele teve uma lesão muito grave, uma lesão grau 3 no músculo, que não é nada incomum você ter uma reincidência. Então, no caso do Guilherme Santos, que também é cliente do Eduardo Duran e que tinha sondagens, por exemplo, do Juventude, que está na Série A do Campeonato Brasileiro agora, para essa temporada de 2021, seria muito melhor, por exemplo, se o Botafogo tivesse feito uma prorrogação de contrato até o fim do Campeonato Estadual, justamente para você poder avaliar se o jogador vai estar apto para jogar durante a temporada. Lesão grau 3 é uma lesão muito grave no músculo e a reincidência é mais do que comum, principalmente porque ele fica bastante tempo parado e quando um jogador fica bastante tempo parado, ainda mais tratando de um jogador que já passou da casa dos 30 anos de idade, a chance de você ter novas lesões musculares é muito grande. Pode até nem ser aquela lesão que você teve inicialmente, pode ser outra, mas quando você fica muito tempo parado, isso é mais do que comum. E aí o Botafogo, em vez de fazer essa prorrogação até o fim do Campeonato Carioca, não, já faz uma renovação até o fim do ano. E aí imagina só, o Guilherme Santos mais uma vez fica machucado, mais tempo no DM do que apto para jogar. E aí o Botafogo mais uma vez vai ter mais custo do que o jogador disponível para jogar com a nossa camisa. Não faz sentido também. O Guilherme Santos até foi útil em certos momentos, atuando como volante, não como lateral. Como lateral foi um 0 à esquerda, mas como volante teve ali alguns momentos interessantes, nada assim também extraordinário, que fizesse, por exemplo, a gente sentir falta do jogador, caso ele saísse do Botafogo para um Juventude da vida. Digamos, por exemplo, que o Botafogo chegasse para o Guilherme Santos e falasse assim: Guilherme, olha só, como você não joga desde novembro e você teve uma lesão grave na coxa, vamos fazer a prorrogação do seu contrato até o fim do Campeonato Carioca para ver qual vai ser a situação, justamente para saber se você vai estar apto a jogar ao longo dessa temporada e se você for bem no Campeonato Estadual, a gente prorroga o seu vínculo até o fim do ano.
Se o jogador, por exemplo, chegasse, não me interessa, porque o Juventude que tá na Série A tá me sondando. Então tchau e bênção, vai pro Juventude tranquilo, porque igual o Guilherme Santos, a gente encontra no mercado. Não é um cara fora de série que você fala assim, meu Deus, se perdeu o Guilherme Santos, ferrou. Não é o caso, logicamente. Então se o Botafogo fizesse uma proposta dessa e o jogador não quisesse ficar, porque queria um contrato até o fim do ano logo, então que ele fosse para outro time. Não faria grande falta assim no elenco do Botafogo, porque igual o jogador, a gente com certeza encontra no mercado. Para fechar, eu quero destacar aqui a situação do Pedro Castro, volante que defendeu o Avaí nessa última Série B, que também é cliente do Eduardo Duran, renovou seu contrato com a Tombense até dezembro de 2023, antes de acertar esse empréstimo com o Botafogo. Como ele foi regularizado depois de terça-feira, ele só pode estrear pelo Botafogo na segunda rodada do Campeonato Estadual. Então, na primeira rodada, ele não vai estar apto para jogar. A partir da segunda, ok, ele já pode começar a entrar em campo vestindo a nossa camisa. Em relação à contratação do Pedro Castro, sinceramente, para a Série B, ele já se mostrou que pode ser um jogador útil, pelo menos atuando com a camisa do Avaí. Uma coisa, logicamente, é você jogar com a camisa do Avaí, outra é você atuar com a camisa do Botafogo. Vamos torcer aqui para que o jogador possa fazer uma boa temporada. Porque se ele for bem na Série B com a camisa do Botafogo, logicamente isso vai beneficiar o time. E a gente tem que realmente torcer para que todos os jogadores que cheguem ao Botafogo nesse momento possam fazer uma grande temporada. Quanto mais os jogadores, tá, de modo geral, coletivamente e individualmente também, fizerem uma grande temporada, maiores são as chances do Botafogo retornar à Série A. Então a gente nesse momento tem que torcer pelo sucesso do atleta. Chegou no Botafogo, vai começar a vestir a nossa camisa, vamos torcer para o sucesso do jogador. Não podemos entrar aqui nessa também de que só porque é cliente do Eduardo Duran, o cara não presta, em hipótese alguma. Não podemos entrar nessa. Tá certo que em várias negociações não faz o menor sentido o Botafogo contratar certos jogadores, caso, por exemplo, do próprio Luiz Otávio, que só chegou por conta daquela rescisão do Diego Souza, né? Mas não é por isso que todos os jogadores que vierem por intermédio do Eduardo Duran não podem ser úteis no nosso elenco, principalmente pensando numa realidade de Série B. Até porque a maioria dos jogadores que chegaram no Botafogo por intermédio do Eduardo Duran, na sua grande maioria, imensa maioria, quando muito, jogador de Série B. Quando muito. Então, já que a gente está na segunda divisão, infelizmente, pode ser que alguns atletas sejam úteis. E o Pedro Castro pode estar nesse rol de atletas que podem ser úteis na segunda divisão. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessa prorrogação de contrato do Luiz Otávio até o fim do Carioca? Você concorda com isso? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Assim como quero saber sua opinião também a respeito dessa renovação do Guilherme Santos, que segundo o Thiago Vera já está concretizada e é até o fim do ano. Você acredita que vale a pena renovar até o fim do ano? Ou seria mais jogo, em virtude da situação médica do jogador, que ainda se recupera da lesão grau 3, você prorrogar o contrato até o fim do Campeonato Carioca, conforme foi feito com o próprio Luiz Otávio? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu peço, por gentileza, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.